Então a gente vai falar um pouquinho sobre farmacologia da dor e da inflamação. Então, como conceito inicial, temos que a dor, pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, conceitua como uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada com lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos deste tipo de dano. Por mais que dor tenha esse conceito, como uma manifestação sensorial ou emocional, muitas vezes é intrigante a gente mensurar e muitas vezes se torna uma queixa do paciente, sem muitas vezes a gente conseguir medir o tamanho, a intensidade daquela dor de fato, né? Por isso que a gente sempre afirma que a dor é uma sensação extremamente subjetiva, né? Apesar do tratamento da dor não dever ser limitado a eliminar a sensação dolorosa, mas sim dar alívio ao paciente à apresentação daquela dor. Por ser de fato subjetiva, leva a crer que muitas vezes esse sintoma de dor está muito associado à condição habitual do organismo do indivíduo, às vezes do gênero, da faixa etária. Então, por ter essas nuances e muitas vezes a gente não conseguir de fato mensurar de forma simples, casual, ela se torna de fato essa sensação objetiva, fazendo com que a gente sempre dê conforto ao paciente no sentido que ele fique naquela fase, naquele período, sem essa sensação. Porque muitas vezes a dor ela pode ser gatilho para outras coisas, né? Que a gente vai ver mais adiante. Então a gente sempre trata essa sintomatologia de dor como uma questão extremamente subjetiva, sem conseguir de fato mensurar. Por mais que existam escalas internacionais que fazem com que a gente verifique essa sensação através de score, de desenhos, de tudo isso, é difícil a gente determinar de fato essa intensidade da dor presente ou não. Seja ela de forma patológica, ou seja também ela muitas vezes na parte sensorial, né, sensitiva. Outra coisa interessante é que, vinculado também aos conceitos de dor, a gente tem que lembrar de um conceito específico de dor relacionada, por exemplo, à nocicepção, que é a percepção do estímulo nocivo pelo sistema nervoso central. Muitas vezes essa nocicepção ela vai estar muito vinculada, por exemplo, às sensações que o paciente vem a ter. Isso é muito feito, por exemplo, quando a gente faz uma anestesia. A gente geralmente identifica se o paciente tem noção do estímulo doloroso ou não naquela área. Por isso que muitas vezes a gente faz testes para saber se ele está com o estímulo doloroso vigente ali, né? Porque muitas vezes essa percepção de nocicepção, de queixa dolorosa, ela está vinculada a uma área específica do sistema nervoso central, que a gente tem que lembrar o córtex cerebral ou a região do tálamo, que está relacionado a essa nocicepção. Muitas vezes também os pacientes podem não ter essa nocicepção, por exemplo, rebuscada, que é o fato, por exemplo, de perceber restos de alimento entre os dentes e não usar o fio dental. Tem pacientes que não têm isso muito bem aguçado devido à perda da nocicepção nessa parte mais periférica da região da boca, na região da gengiva. E a gente sabe que muitas vezes essa nocicepção ela está vinculada a um estímulo, que pode ser muitas vezes dolorosa. Né? Então, o ato, por exemplo, de pressionar com um objeto pontiaguda a área que a gente quer testar, se está dolorosa, muitas vezes é um estímulo nocivo, que a gente tem essa transdução e essa transmissão do sinal modulada pela medula espinal e muitas vezes interpretada pelo córtex e pela região do tálamo. Por isso que a gente divide essa via nociceptiva em duas partes. Uma que a gente chama de rápida, que está aquela dor aguda, aquela dor localizada, né, geralmente regional, ou
a nociceptiva lenta, que são mais vinculadas à dor crônica ou indistinção. O paciente muitas vezes não sabe se é uma sensação de queimação, se é uma sensação dolorosa, fazendo com que o estímulo doloroso seja, ou nociceptivo, né, seja muito mais inespecífico, seja extremamente subjetivo. É o que a gente vem retomar o conceito anterior. Com isso, muitas vezes, se vincula esse tipo de dor nociceptiva ou o estímulo doloroso em si, muitas vezes associado à doença, ou muitas vezes à causa que ele vai trazer. Então, a gente pode dividir em três grandes grupos, essa dor nociceptiva, ou também chamada inflamatória, que muitas vezes é a dor que muitas vezes os pacientes vão nos procurar, por conta, por exemplo, de uma inflamação local, de uma pulpite, por conta de um trauma ou uma lesão que esteja causando esse tipo de dor. Então, muitas vezes, produzida pela atividade neural normal e sem resposta a estímulos, causadores de dano tecidual por ser aguda ou crônica. Então, essa dor inflamatória ela pode servir como um alerta muitas vezes. Que a gente vai ver mais à frente que a dor é um sinal flogístico da inflamação. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Que a gente vai conversar mais à frente. Pode também essa sintomatologia dolorosa vir do tipo misto, causada por uma combinação de fatores. Aí a gente tem algumas alterações importantes, como por exemplo lesão viral do herpes zoster, enxaqueca ou algumas lombalgias. Ou dor neuropática, também chamado de dores fantasmas, né, causadas por lesões ou doenças que afetam o sistema nervoso, tanto periférico como o sistema nervoso central. Aí a gente tem uma série de condições e o que a gente tem que lembrar na nossa área é a nevralgia do nervo trigêmeo, como sendo uma dor neuropática causada, como essa definição aqui é emitida. Outra coisa também que a gente tem que lembrar com relação à fisiologia e também a histologia da dor são os tipos de fibras nervosas que estão vinculados. Então, existem dois tipos de fibras, fibras C e fibras A delta. Essas fibras, geralmente, C, estão relacionadas à dor crônica, que geralmente ela é indistinta e mal localizada, e ela tem características, né? Geralmente elas são lentas, as fibras não são dotadas de mielina e muitas vezes são vinculadas a estímulos térmicos, mecânicos e químicos. Já as fibras A delta, elas são rápidas, geralmente são as fibras que são mielinizadas e os estímulos geralmente são térmicos e mecânicos. Para essa dor, especificamente por conta da natureza da fibra e da sua histologia, da sua histofisiologia, por conta da mielina, a gente pode caracterizar ela como uma dor aguda, cortante e bem localizada. Então, aqui a gente tem a representação esquemática dos dois tipos de fibra, né? Lembrando que a C da dor lenta ela é mais fina, não tem a mielina, enquanto que a dor mais rápida é dotada de mielina na sua fibra, né? Relacionada com dor e temperatura, principalmente como os estímulos que vão culminar. Uma coisa que faz com que ela se torne rápida são esses estrangulamentos que se dá aqui, ó, na bainha de Schwann, principalmente, os nódulos de Ravier, que é uma característica típica da histologia dessas fibras, que faz com que os impulsos sejam saltatórios, né, e com isso sejam mais rápidos. Então, é bom sempre a gente lembrar disso também. Vinculado a esse sistema de nocicepção, esse sistema doloroso, temos vinculados a essa via da transmissão nervosa mediadores e transmissores que estão envolvidos. Então, neles a gente tem que lembrar a substância P, principalmente localizadas nos neurônios, a bradicinina, as prostaglandinas, o óxido nítrico, a acetilcolina, a serotonina, histamina e também a angiotensina. Então, são importantes mediadores químicos que, dependendo do tipo da dor, eles serão liberados e muitas vezes os analgésicos que nós usamos, a gente vai ver isso na próxima aula, eles inibem muitas vezes esses mediadores.
fazendo com que eles não sejam conectados e aquela dor cesse. Então, muitas vezes, os analgésicos, eles têm a sua ação, a sua farmacocinética, vinculado à inibição desses mediadores e transmissores envolvidos no processo de fisiologia da dor. Então, mais uma vez falando, então essa dor aguda e essa dor crônica vão ter características interessantes. Geralmente a dor aguda ela vai estar relacionada à confusão de alerta, que geralmente vai seguir a lesão tecidual e geralmente desaparece com a resolução do processo patológico. Então, a maioria das dores que nós tratamos, que nós vamos intervir para dar conforto ao paciente, está voltado muitas vezes para esse processo patológico mais agudo. Aí a gente lembra, por exemplo, das pulpites, ou então, por exemplo, nos pós-operatórios. Quando o processo patológico persiste, então essa dor ela pode se tornar crônica, que geralmente está associada a um dano tecidual prolongado, a um processo patológico crônico ou uma injúria específica do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Essa injúria aí a gente tem que lembrar das enxaquecas, das nevralgias trigeminais, por exemplo, né, que são alterações mais próprias daquela via específica que culmina num processo mais crônico vinculada basicamente ao sistema nervoso periférico ou central. Ou então resulta de mudanças complexas na via nociceptiva, incluindo mudanças na expressão de receptores, transmissores e canais iônicos. A gente lembra bem da dor neuropática, que ela é muito determinada com essa definição. Né? A dor neuropática é para a gente ter um entendimento melhor como sintoma doloroso na boca. Por exemplo, a gente tem que lembrar das ardências bucais. Os pacientes sentem a língua arder, a boca arder, sem ter no local algo que faça com que ele tenha esse estímulo. Então, é um tipo de dor neuropática que a gente pode encontrar e que tem um tratamento extremamente complexo e difícil. É um dos sinais que a gente pode lembrar de nocicepção de dor crônica, são as dores fantasmas vinculadas geralmente a essas queixas de queimação, né, de desconforto na região da boca, por exemplo. Já a inflamação, ela vai ser um processo inflamatório, vai ser um processo, né, e causador capaz de provocar basicamente lesão celular ou tecidual. Então, essa inflamação, muitas vezes, ela pode ser adquirida através de um processo patológico, né, de um processo inflamatório por conta do organismo do indivíduo. Né? Então, na maioria das vezes, são recrutados células, vai haver uma maior vascularização da área, que muitas vezes a liberação de células específicas de defesa, como os mastócitos, os neutrófilos ou substâncias pró-inflamatórias, e também micro-organismos da flora normal, como bactérias, podem causar marginação por rolamento, por exemplo, das células de defesa, adesão e transmigração dessas células, quimiotaxia e fagocitose. Então, é um processo muitas vezes complexo, que está vinculado ou quando se tem uma alteração tecidual local por um processo inflamatório de doença especificamente, ou muitas vezes também vinculado a um processo cirúrgico. Então, o paciente precisa, por exemplo, fazer a exodontia do elemento dental, do siso, né, porque está incluso. Então, muitas vezes vai estar associado ali um processo inflamatório pós-cirúrgico, que muitas vezes ele deve acontecer, ele de fato precisa acontecer, né, para que o paciente consiga percorrer por essas fases até chegar na plenitude da cura, né, da resolução. Mas antes disso, ele passa por alguns sinais que a gente chama cardeais ou flogísticos. Né? Então, nós vamos lembrar que a inflamação possui esses sinais cardeais, né, que são 5. A gente tem que lembrar do calor, associado à vasodilatação, ao aumento do metabolismo celular, a rubor, que é a vasodilatação associado com o avermelhamento do local, que é a hiperemia, tumor, vasodilatação, extravasamento do fluido, causando aumento da permeabilidade. Aí a gente lembra desse tumor, que são os edemas, né, os aumentos de volumes. E aqui
o que a gente já tinha falado no início da aula, que é dor, que é a liberação de mediadores químicos que afetam as terminações nervosas, causando esse estímulo doloroso. Lembrando que esses quatro sinais eles são incluídos como a resposta do hospedeiro, aquele dano ali específico. Muitas vezes, no ato cirúrgico, esses quatro sinais aqui mencionados, calor, rubor, tumor e dor, são específicos e vão estar presentes. Eles devem acontecer. Entretanto, eles devem parar, geralmente com 3, 5 dias após o estímulo. Muitas vezes, quando se tem a doença especificamente vinculado a esses sinais cardeais, aí entra um quinto elemento, que é a perda da função. Então, quando existe a perda da função, aí a gente já deve lembrar do processo inflamatório mais crônico, já vinculado, de fato, à alteração para a doença especificamente. Tá? Mas a inflamação aguda, a inflamação muitas vezes vinculada aos processos cirúrgicos, elas de fato devem acontecer. E o indivíduo deve indicar essas quatro fases aqui mencionadas, né? Essas quatro alterações aqui mencionadas: calor, rubor, edema ou tumor com a dor associado. Só que a perda da função vai estar relacionado mais à perpetuação desses sinais cardeais que já vinculam a inflamação mais patológica, né? Mais crônica. A gente tem aqui, por exemplo, a cascata inflamatória, onde eu vou ter um estímulo lesivo, aquela membrana celular fosfolipídica, e daí desencadear todo o metabolismo do ácido araquidônico, que é um importante mediador inflamatório, que vai estar presente inicialmente nessa cascata. Outras enzimas vão entrar nesse processo, como por exemplo a fosfolipase A2, as ciclooxigenases, que são enzimas importantes que vão mediar esse processo inflamatório, que até 3, 5 dias a gente diz que ele é benéfico. O corpo ele tem que realizar essa cascata. Né? E muitas vezes esses mediadores inflamatórios que são eliminados, eles vão provocar esses sinais flogísticos que a gente acabou de falar. Então a gente tem aqui vinculado a vasodilatação, o aumento de volume e outras alterações. Quando a gente tem, por exemplo, as alterações mais patológicas evidentes, aí é que a gente pode pensar, por exemplo, a mediação da febre, agregação plaquetária, vasoconstricção, aumento da secreção do suco gástrico. Isso vinculado, obviamente, a mediadores inflamatórios específicos. Muitas vezes, os anti-inflamatórios, eles vão agir em toda essa cascata. Então, a gente vai estudar os anti-inflamatórios lá depois, numa das aulas que a gente tem programada, que eles vão inibir em algum momento essa cascata de sinalização. Muitas vezes a prescrição do anti-inflamatório é para não exacerbar essa cascata, para fazer com que ela não fique tão exacerbada e com isso provoque um processo inflamatório maior. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia, o tempo cirúrgico ele é importante para a gente fazer a prescrição do anti-inflamatório ou não indicar essa prescrição. Porque a gente sabe que dependendo do tempo do curso da cirurgia, do ato cirúrgico em si, isso pode evidenciar, sim, a prescrição ou não dos anti-inflamatórios. Como, por exemplo, a prescrição que a gente chama profilática, que isso pode acontecer também. Eu não quero que tenha muito edema pós-cirúrgico. Eu estou operando esse paciente lá perto das vias aéreas, então eu não quero que esse paciente tenha muito edema e com isso cause bloqueio das vias aéreas. Então eu posso fazer um anti-inflamatório para bloquear essa cascata. Então ela pode agir, por exemplo, nas enzimas mais superiores ou nas enzimas já produzidas pelo ácido araquidônico, que vão produzir substâncias específicas que vão mediar, muitas vezes, a sintomatologia dolorosa como a dor. Então eu posso afirmar o seguinte, né? Que por conta da mediação dessa cascata aqui mencionada, eu tenho uma sintomatologia muito provável que aconteça, que é a dor. Então eu posso bloquear ela desde o início da cascata
de inflamação, inibindo, por exemplo, uma molécula pró-ácido araquidônico ou as vias de liberação do ácido araquidônico quando ele produz mediadores inflamatórios específicos que a gente tem que lembrar, que são as prostaciclinas, prostaglandinas e tromboxano, né, que são importantes mediadores inflamatórios. E com isso eu consigo caracterizar dois tipos de inflamação. A aguda, que geralmente é de início rápido e duração curta, caracterizado pela exudação de fluidos e proteínas plasmáticas e migração dos leucócitos, e muitas vezes essa inflamação está vinculada a esses sinais cardeais, a esses sinais logísticos aqui mencionados, calor, rubor, tumor e dor. E além disso, a inflamação crônica, que tem uma duração maior, também é caracterizada pela presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e necrose tissular. Aí é que calha muitas vezes aquilo que a gente já falou, que é a perda da função. Então tem perda da função, então o corpo vai ter um prejuízo maior para tentar melhorar aquelas alterações. Por isso que nas dores crônicas a gente usa com certeza os anti-inflamatórios para tentar melhorar essa perda da função, para tentar melhorar o reparo, vinculados através da fibrose e da necrose tissular. E essa inflamação ela termina muitas vezes quando o agente agressor é eliminado e os mediadores secretados são destruídos ou dispersos. Então, o fato da gente bloquear a cascata vai proporcionar que essa inflamação seja o mais curta possível, seja ela de natureza aguda ou ela de natureza crônica. Tá? Então, a gente vai estudar mais à frente que os anti-inflamatórios utilizados, eles tendem a bloquear essa cascata em algum momento. Então, a gente vai estudar os diversos grupos que bloqueiam e quais são benéficos e quais são os indicados, a depender do tipo de cirurgia, a depender do tipo de paciente. Tudo isso vai estar vinculado à prescrição desses anti-inflamatórios. Tá? E muitas vezes vocês também vão ver, aí quando a gente falar na classe dos analgésicos, nós vamos ver que esses analgésicos utilizados e também os anti-inflamatórios têm essa ação conjugada. Eles são anti-inflamatórios analgésicos, por conta que eles estão vinculados a essa cascata de sinalização. Tá? Então a gente pode encontrar muitas vezes o analgésico com a sua ação separada, seja com a ação no sistema nervoso central periférico, ou temos também a associação dos anti-inflamatórios com a analgesia. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente utiliza na clínica diária drogas tanto analgésicas e quanto anti-inflamatórias. Então, saber o tempo cirúrgico, a história da doença, como aquela alteração está sendo vinculada, é importante para a gente entender que isso pode acontecer ou não.